Por que você quer enriquecer? Essa é uma pergunta que parece sem sentido, mas hoje a gente vai mergulhar dentro dessa reflexão porque é a diferença de se sentir realizado e do sofrimento que se esconde por trás desta busca incessante pelo enriquecimento, no sentido de acúmulo de bens, de capital, de financeiro. Então a gente tem que começar dentro de uma avaliação. Né? Por que você quer ser rico? Por que você quer enriquecer? E antes dessa pergunta, nós precisamos definir o que é ser rico. Então nós vamos pegar aqui 3 exemplos. Uma pessoa extremamente simples, de R$ 1.000, um salário mínimo aqui, R$ 1.500 que seja. Nós vamos pegar R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 30.000. Os 3 grupos, ok? Dentro de dados do IBGE, acima de R$ 25.000 é 1% da população. R$ 10.000 fica dentro de menos, digamos assim, que 10% da população. Sobrando 90% da população. 70% da população tem uma renda média de R$ 3.500 até R$ 3.500. 70% da população. Então aqui a gente já traz um dado bem interessante. Então apenas 1%. Então a cada 100 pessoas, uma pessoa ganha acima de R$ 25.000. E aí a gente começa a olhar para a insatisfação em relação à vida. Por quê? Se olharmos quem ganha R$ 25.000, R$ 30.000, para quem ganha R$ 1.000, 1.500, é uma distância de 20 vezes mais. Mínimo. Se esse de R$ 1.000 olhar para o de R$ 10.000, são 10 vezes mais. E se o de 10.000 olhar para o de 30.000, são 20 vezes mais. São, 3 vezes mais. 3 vezes mais. E aí, a gente fala de insatisfação em relação à vida. Tem um princípio que eu gosto muito, que é o princípio budista, que diz que todo futuro ele vem através de um sofrimento. Por quê? Nós perdemos a vida no hoje. Nós não recebemos o presente da vida, que é o hoje, que é o presente. Princípios de espiritualidade, de Jesus, dentro do budismo, traz essa questão. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Então todo esse excesso de futuro, esse medo, ele é aí a questão que a gente vive dentro da ansiedade. Dentro do processo de terapia emocional ou da mentoria, que vem no segundo nível, eu sempre gosto de trazer o que é sucesso para você. Porque por trás dessa definição esconde grandes problemas da vida, que é o sentimento de realização, que é o sentimento de gratidão, que é o sentido de felicidade. Porque a vida dentro do processo de enriquecimento, ele pode ser de profunda dor,
tristeza e problemas emocionais e físicos enormes. Por exemplo, frases como: você não ganha 30 mil reais porque não quer, porque é vagabundo, porque você não tem vergonha na cara, porque você não ama sua família. Qualquer pessoa pode fazer R$ 1 milhão por ano. Qualquer pessoa pode fazer R$ 1 milhão por ano. Que isso corresponde a 0,18% da população brasileira. 0, uma pessoa a cada 550. Tem um patrimônio acima de R$ 1 milhão. Não significa que ela faça 1 milhão por ano. Uma pessoa a cada 550. Não significa que ela faça 1 milhão por ano de ganhos líquidos, ok? Não de faturamento. E aí a gente começa a olhar de forma diferente para a vida. Ao mesmo tempo, tem vídeo de um grande empresário brasileiro que ele fala que quem ganha 30 mil reais no Brasil é pobre. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei impactado e eu fui ver esse vídeo e falei, não é possível que eu estou ouvindo algo assim. E aí ele vai lá desenvolvendo o porquê 30 mil reais é pobre no Brasil. Aí ele pega um carro de 150 mil reais, aí ele pega uma escola, ele pega ali o convênio médico, ele pega uma viagem, ele pega uma mulher bonita, bem apresentável, aí coloca ali manicure, cabeleireiro, estética, personal trainer, roupas, roupa da criança, alimentação. Normalmente uma pessoa nesse nível tem o segundo carro, e aí tem IPVA, seguro, tudo despesa do carro, gasolina, aí tem a moradia, aí tem o condomínio dessa moradia, enfim. E ele vai desenvolvendo e logo a gente chega ali, por exemplo, 2 filhos, na condição de que realmente você concorda na prática que 30 mil não dá. 30 mil reais não dá. Estamos falando de 1% da população. E ainda não dá. Só que será possível alguém que ganha 10 mil reais viver bem? Então, alguém pode ouvir isso e falar assim: nossa, que pobreza, nossa, isso é muito pequeno. Mas eu estou falando de saúde mental, estou falando de realização pessoal, estou falando de gratidão. Porque eu quero falar para você qual é a dor de uma pessoa, por exemplo, que ganha 10 mil reais. Menos que 10% da população, não é suficiente. Ele não é um marido provedor. Ele não é um homem de verdade. Imagina a dor de uma pessoa que se sente assim. E acredite, eu sei do que eu estou falando, porque eu já me senti assim. Você querer dar o seu melhor para a família e não conseguir. Você entende o que existe por trás dessa mensagem do perigo? E aí, hoje, em questões de melhor idade, a gente vê pessoas chegando ao final do fim da vida, precisando de coisas básicas, onde o dinheiro não é suficiente. Como eu sempre digo, o dinheiro é o ar. Não existe vida sem dinheiro. Um exemplo que muitas pessoas não gostam, mas para mim ele é claro. O dinheiro se tornou algo tão necessário que num país de profundo questões religiosas, onde uma pessoa ateu que não acredita em Deus vive normalmente.
mas não vive sem dinheiro. Olha que interessante. E muitas pessoas buscam a questão da religião para que não falte a questão do dinheiro. Não estou falando todas, estou falando uma parte. Olha que interessante. Olha o poder do dinheiro. Então, o segundo nível, depois do que é sucesso para você, é definir o posicionamento do dinheiro na sua vida. Eu sou super a favor, ok? Sou super a favor, já como dizia Jim Rohn, todas as pessoas deveriam ter o objetivo de ser um milionário. Porque ser um milionário não tem nada a ver com casas, carros, viagens e o dinheiro propriamente dito. Tem a ver com a pessoa que você tem que se tornar. Pô, essa aí é muito forte para mim. Porque dentro de todos os nossos projetos, inclusive de desenvolvimento profissional e financeiro, nós trazemos esse enriquecimento com propósito. E aí muda tudo. Ser rico verdadeiramente é o impacto que você causa na vida do maior número de pessoas possível. O que você gera, o que você traz, é quando a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza é aquela que transcende a si mesmo. Então você vê que é um conceito, eu estou trazendo essas informações para que você defina para você o que é ser rico. O que é ser rico de verdade? Tem uma informação, uma frase, uma reflexão que diz, que eu gosto muito, que se você fez 2 refeições hoje, dormiu numa cama, tomou um banho, vestiu uma roupa, foi trabalhar num veículo, seja ele de qualquer ano, parabéns, você é uma pessoa rica. Nossa, mas aí, então, é o olhar, porque todo esse conceito, que vai ser do segundo vídeo, ele vem da comparação. E o homem mais rico que já existiu diz que as pessoas correm atrás do sucesso por inveja, e não por uma necessidade, não por um objetivo pessoal, por inveja. Então aqui eu quero deixar essa reflexão. Por que você quer ser rico? E o que é riqueza para você? O que é ser rico para você? Então, eu quero que você reflita de verdade sobre isso. Invista uns minutos na sua vida, porque isso vai te trazer uma percepção, uma nova visão para uma nova vida. Sim, hoje o processo da vida é a evolução, a jornada da vida é uma vida de evolução, mas que nós precisamos também olhar à nossa volta e entender e ser grato por aquilo que nós estamos construindo, porque esse tem sido o maior movimento de ansiedade que as pessoas têm lutado contra e que tem tirado o sono e a paz de muita gente. Ok? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, a gente vai trazer mais ainda informações sobre desenvolvimento pessoal, porque você nasceu para sonhar, evoluir e realizar. Você pode.